Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos resolver a lista né, dos exercícios de movimento retilíneo uniformemente variado. Esse é o exercício de fixação 2, né? A gente resolveu um anteriormente e agora vai resolver outro. Esse aqui está um pouquinho menor, tem 10 questões só, né? Mas vamos lá então, a gente vai começar a ler aqui. Eu vou começar a ler aqui e a gente já vai resolver. Esse exercício é um pouquinho mais elaborado, portanto um pouquinho mais difícil que o primeiro, mas nada impede de a gente estar resolvendo e aprendendo juntos, né? Vamos lá. Ó, um corpo partindo do repouso e movimentando-se com aceleração constante ao longo de uma trajetória retilínea atinge a velocidade de 108 km por hora, que no caso é 30 metros por segundo, após 10 segundos. Determine item A, a aceleração escalar, item B, a distância percorrida. Então vamos lá. Vou resolver o item A primeiro, né? O A está pedindo a aceleração escalar. A gente vai ter que extrair os dados primeiro aqui. Vamos lá. O corpo partindo do repouso, então a velocidade inicial é 0 metro por segundo. Ele partiu do repouso. E ele movimenta-se com aceleração constante ao longo da trajetória retilínea e atinge uma velocidade de 108 km por hora. No caso, a gente vai usar, já está aqui disposto, né, 30 metros por segundo. Essa é a velocidade final, 30 metros por segundo. Isso depois de ter passado 10 segundos, né? Vamos ver a aceleração. Eu estou querendo aqui no item a aceleração. Vamos descobrir a aceleração, então. A fórmula que eu vou usar aqui tem tempo, velocidade e aceleração. Só vai ser a equação, a função horária, né? Que seria velocidade igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes tempo. Velocidade final eu tenho é 30. Velocidade inicial eu tenho é 0. Aceleração eu estou procurando, não tenho. E o tempo eu tenho é 10. Então, 30 é igual a 0 mais A vezes 10, 10A. 10 está multiplicando, passa dividindo, né? Só vou jogar o A para frente e trocar esse para o lado de cá, né? Vai ficar assim, ó. A igual a 30 dividido por 10. A igual a 30 dividido por 10 é igual a 3 dividido por 1, que vai dar 3 metros por segundo. Aqui eu respondi a questão do item A. Vamos ver o item B. A distância percorrida. Então, a distância percorrida, por essa fórmula aqui, não vai dar, né? Porque aqui eu não tenho ΔS. A gente vai ter que usar a de Torricelli, né? Vamos ver, a de Torricelli é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade final a gente tem é 30 ao quadrado. Velocidade inicial é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração a gente achou, né? Tá aqui, ó, 3. Então, vezes 3 vezes ΔS. 30 ao quadrado é 900, igual a 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 3, 6. Então, 6 ΔS. 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Só vou jogar isso aqui para cá e isso aqui para cá. Vai ficar assim, ó. ΔS é igual a 900 dividido por 6. ΔS igual a 150 metros. Esse aqui é o item B, né? Deu 150 metros. Resolvido, então? Alternativa A de aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. E a distância percorrida de 150 metros para o item B. Beleza? Vamos para a questão 2, então. Questão 2, vamos ver o que pede. Ih, grande essa questão 2, né? Tem várias perguntas. O gráfico abaixo representa a velocidade em função do tempo de um corpo que move-se ao longo de uma trajetória retilínea. Então, se vocês não conseguirem fazer a leitura do gráfico, não vão conseguir nem resolver qualquer questão que venha a ser pedida. Primeiro vão fazer a leitura do gráfico, né? Então, a leitura do gráfico é o seguinte. Aqui nesse eixo eu tenho a velocidade, né? 0,
2, 4, 6, 8, 10, 12 metros por segundo. E aqui nesse eixo eu tenho o eixo do tempo, é um relógio, né? Que eu tenho o eixo do tempo. Lá na matemática aqui é o Y e aqui é o X, né? Mas olha só, o tempo eu tenho 0, 2 segundos e meio, 5 segundos, 7 segundos e meio e 10 segundos. Eu sei porque está no SI, né? O tempo em segundo e velocidade em metro por segundo. Então, aqui é a trajetória do móvel, ó. Aqui é a trajetória, ou seja, no tempo zero, quando começou a cronometrar o relógio, a velocidade era zero. No tempo zero, a velocidade é zero. Conforme vai passando o tempo, a velocidade aumenta. Por exemplo, aqui nesse ponto, ó, no tempo 2 segundos e meio, a velocidade é de 5 metros por segundo. Está aumentando a velocidade, está aumentando a velocidade. No tempo 5 segundos, a velocidade já é 10 metros por segundo. Depois, conforme vai passando o tempo, 6, né, 7, 7,5. No tempo 7,5, a velocidade já caiu. Ó, a velocidade volta para 5 metros por segundo, no tempo 7,5. Depois vai passando o tempo, 10 segundos. Quando deu 10 segundos, a velocidade voltou para o zero. Então aqui a gente já consegue fazer uma leitura do gráfico, que é o seguinte: o móvel, ele acelerou e foi aumentando a velocidade. Parou de acelerar e aqui ele foi freando, até parar. Eu sei que parou no tempo 10 porque a velocidade voltou para o zero. Conseguiram fazer a leitura do gráfico? Então agora, sendo assim, vamos para as alternativas. Alternativa A. Classifica o movimento entre 0 e 5 e 5 e 10 segundos. O movimento entre 0 e 5, a gente não vai entrar no mérito de movimento progressivo, movimento retardado, só vai ficar tem aceleração ou não tem aceleração, não vai entrar no mérito da velocidade negativa aqui, tá? Então, olha só, de 0 a 5 segundos, a gente observa que a velocidade aumentou sempre, né? Significa dizer que é um movimento acelerado. Então, aqui é acelerado, né? E pergunta, e de 5 a 10 segundos? De 5 a 10 segundos, a gente observa que ele começou a frear, até parar. A velocidade foi diminuindo. Quando a velocidade diminui até parar, há uma desaceleração, ainda que tenha aceleração só que negativa, né? O movimento é retardado, né? Ele foi retardando até parar, por isso que eu chamo de retardado, né? Vamos lá para o item B. O item B pede: determine a aceleração do corpo entre 0 e 5 segundos e depois de 5 a 10 segundos. De 0 a 5, vou botar aqui, de 0 a 5 segundos. Eu vou fazer assim, ó, que a aceleração é igual a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Isso daqui nada mais é do que aqui é velocidade, desculpa. Aqui é velocidade. Nada mais é do que velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Então, velocidade final de 0 a 5, a velocidade final aqui é 10, né? A velocidade final no tempo 5, a velocidade final é 10. 10 menos. Velocidade inicial é 0. Tempo. O tempo final é 5, né? Que a gente trabalhando entre 0 e 5. O tempo final é 5, menos o tempo inicial, que é 0. Sendo assim, 10 menos 0 dá 10 e 5 menos 0 dá 5. Então, aqui, a aceleração é igual a 10 dividido por 5 dá 10 dividido por 5 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Isso de 0 a 5. Agora vamos ver de 5 a 10 segundos, daqui até aqui. Qual é a aceleração, né? A aceleração é igual a variação de velocidade dividido pela variação de tempo, né? Vamos continuando aqui. Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Velocidade final agora de 5 a 10, no tempo 10, a velocidade final é 0. Velocidade inicial é
10 agora, né? Porque daqui até aqui agora. Então é 10. Dividido por tempo final é 10 segundos. E o tempo inicial é 5 segundos. Então vamos lá. 0 menos 10 dá menos 10. Dividido por 10 menos 5 dá 5. Então aqui eu tenho uma aceleração de 10 dividido por 2 dá 5. Só que 5, aliás, 10 dividido por 5 dá 2, ao contrário. 2 metros por segundo ao quadrado. Então, observaram que aqui deu negativo. Né? Eu falei que era um movimento retardado nesse intervalo de tempo daqui. Aqui, ó, teve uma freada. A freada é um movimento retardado, então por isso que ele deu negativo. Beleza? Item C, vamos ver. No item C, o que está pedindo? Determine o deslocamento do corpo entre 0 e 10 segundos. O deslocamento do corpo, existe toda uma fórmula que eu poderia estar fazendo, usando a equação de Torricelli, para fazer o deslocamento daqui até aqui. Depois eu uso a equação de Torricelli para fazer daqui até aqui o deslocamento. Depois eu somo esse deslocamento com esse deslocamento. E outra maneira, mais fácil, é usar a área do triângulo. Né? No movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem essa opção também. Eu calculando a área do triângulo, eu sei quanto que o móvel, ou a partícula, ou enfim, qualquer objeto em movimento, se deslocou. É só descobrir a área do triângulo. Então, o que eu posso achar aqui? O meu ΔS, né? Ou a área do triângulo, né? Eu poderia botar assim, ó, ΔS, que é igual a área, que é igual a área do triângulo. Qual é a fórmula lá na matemática? Base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Então, o meu ΔS é igual a base do triângulo. A base do triângulo tem 10. Vezes a altura. A altura do triângulo tem 10. Dividido por 2, que é da fórmula, né? Então, o meu deslocamento é 10 vezes 10 vai dar 100, dividido por 2. O meu deslocamento vai ser de 50 metros. É só calcular a área do triângulo. Se fosse um retângulo, né? Ó, se fosse um retângulo, 10 vezes 10, a área seria 100. Mas é um triângulo, então a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? Estão lembrados lá quando se calcula a área do triângulo na matemática? Basicamente é isso aí. Bom, vamos para bem mais fácil, né? Achar a área do triângulo do que usar a equação de Torricelli por 2 vezes e depois fazer a somatória desses dois resultados. Alternativa D. Determine a velocidade escalar média entre 0 e 10 segundos. Eu quero saber qual é a velocidade que ele tem, a média. Porque aqui ele saiu do zero, acelerou até 10 metros por segundo e depois voltou a zero. Mas enfim, eu posso calcular a velocidade média, né? A velocidade média é o quanto que ele se deslocou dividido pelo tempo que ele gastou. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Velocidade média é igual. Quanto que ele se deslocou? 50 metros. Quanto que ele gastou de tempo para fazer 50 metros? 10 segundos. Então, a velocidade média é igual a 50 dividido por 10, vai ser 5 metros por segundo. Essa é uma média, né? Essa é uma média de velocidade, tá bom? Ele teve momentos que ele estava com velocidade 0, 2, 4, 6, 8. Teve momentos que ele estava com uma velocidade até de 10 metros por segundo. E depois foi diminuindo até 0. Então, mas a média de velocidade é de 5 metros por segundo, tá bom? Essa daí está resolvida também. Vamos para a alternativa 3. Voltando aqui, questão 3. Questão 3 diz o seguinte. Um carro move-se com 90 km por hora, igual a 25 metros por segundo, né? Quando o motorista aciona o freio. O veículo atinge o repouso após 5 segundos. Determine
a aceleração escalar do carro, a distância percorrida pelo carro e a velocidade média do carro. Então, a gente tem 3 fórmulas a ser desenvolvida aí primeiro. Vou começar pelo item... primeiro vamos extrair os dados, depois a gente bota a alternativa A. Que dados que eu tenho aqui? Um carro move-se na velocidade inicial, 25 metros por segundo. Velocidade inicial, 25 metros por segundo. Depois, quando o motorista aciona os freios, o veículo atinge o repouso. Se ele atinge o repouso, a velocidade final é 0 metros por segundo. E isso depois de 5 segundos. Então, eu tenho um tempo de 5 segundos, né? O que eu quero mesmo? Item A, a aceleração do carro. Para cálculo de aceleração, né, eu quero a aceleração. Para cálculo de aceleração, eu vou usar a equação horária, né? Velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. É o que eu tenho, né? Velocidade inicial, velocidade final, tempo. Então, velocidade final é 0, porque o móvel parou, né? O veículo parou. Velocidade inicial, 25, mais a aceleração que eu estou procurando, vezes o tempo, que é de 5. Então, 0 é igual a 25 mais 5A, né? Agora, passa esse 5A para lá negativo, vai ficar assim, ó, menos 5A é igual a 20. Passei, né? Ele está positivo, passa para cá negativo. Agora o 5 está multiplicando, passa dividindo. A igual a 25, dividido por menos 5. A igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que está pedindo no item A, na verdade, uma freada, né? E a gente já sabia que era uma freada, né? Porque o motorista aciona os freios, ó, e o móvel entra em repouso, o carro entra em repouso. Então, só podia ser uma aceleração negativa, né? Vamos para o item B. O item B pede o seguinte: a distância percorrida pelo carro. Então, se é a distância percorrida, naturalmente eu vou ter que usar de Torricelli, né? É a única que tem o ΔS ali. Quer dizer, eu tenho também a outra que é aquela da equação das posições, mas essa daqui vai ser uma questão bem simples de resolver com a de Torricelli. Vamos lá. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Por quê? Porque eu tenho todos os dados para usar aqui, né? E o tempo eu já usei aqui para achar a aceleração. Mas senão eu poderia usar a equação das posições também, aquela maior. Mas vamos embora, fazer essa daqui. Velocidade final, 0. 0 ao quadrado igual. Velocidade inicial, 25. 25 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração que eu achei, que é menos 5, né? Vezes ΔS que eu estou procurando. 0 ao quadrado, 0. 25 ao quadrado é 625, né? Mais 2 vezes 5, 10. Só que dá menos aqui, né? Menos 10 ΔS. Eu passo esse menos 10 ΔS para cá positivo, ele está negativo, né? Então fica 10 ΔS é igual a 625. 10 está multiplicando, vai ter que passar dividindo, né? ΔS igual a 625 dividido por 10. ΔS igual a 62,5 metros. Esse é o deslocamento do carro com uma freada nesse sentido até parar. Ele andou 62,5 metros, freando a 5 metros por segundo ao quadrado até parar, né? Durante 5 segundos. Tá bom? E a alternativa C, a velocidade média do carro. A velocidade média do carro dá para calcular com a questão bem simples, né? Vamos aqui, alternativa, uma fórmula bem simples, né? B, C. A alternativa C é assim, ó. A velocidade média é igual velocidade, a variação de posição dividido pela variação de tempo. Então, velocidade média é igual. A variação de posição a gente achou que ele andou 62,5 metros, né? Dividido pelo tempo. Qual foi o tempo gasto? 5, né? Então, a variação de posição, a velocidade média, desculpa, é 12,5
metros por segundo, né? Essa foi a velocidade média do carro, tá bom? Era só isso então que tinha, né? A, B e C. Tá certo. A próxima então, questão 4. Questão 4, o que a gente vai ter que ver aqui? Um carro move-se com velocidade igual a 72 km por hora e após 2 segundos sua velocidade é igual a 108 km por hora. Considerando-se que o carro move-se em movimento retilíneo uniformemente variado, determine a aceleração do carro e a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Primeira coisa aqui, eu tenho que cuidar com essa velocidade aqui e com essa velocidade aqui que está em quilômetro por hora. Eu tenho que transformar em metro por segundo, porque a aceleração sempre vai dar em metro por segundo ao quadrado. Então, o tempo já está em segundo e a velocidade eu vou ter que transformar em metro por segundo. Como é que a gente faz isso? Pega o 72 e divide por 3,6, né, que vai dar 20 metros por segundo. E a outra velocidade? A outra velocidade é 108. 108 dividido por 3,6, que vai dar 30 metros por segundo. Bom, agora eu já tenho as duas na unidade internacional de medida, que é em metro por segundo, né? Agora vamos para o cálculo do item A. Ou, melhor dizendo, né, vamos extrair os dados aqui primeiro. O que eu tenho aqui de dados para extrair? Um carro move-se com a velocidade igual a... Então, a velocidade inicial é de 20 metros por segundo. Essa que eu achei ali. Velocidade final, o tempo, aliás, eu tenho um tempo aqui de 2 segundos. Velocidade final eu achei aqui que é de 30 por segundo. E que era a aceleração, né? A aceleração. Então, agora sim. O item A é bem fácil, ó. Não tem posição, então é a equação horária, né? A função horária. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Velocidade final é 30, igual a velocidade inicial é 20, mais a aceleração que eu estou procurando vezes o tempo gasto, que foi de 2 segundos. Então, vamos lá. 30 é igual a 20 mais A vezes 2, 2A. Esse 20 está positivo, passa pela negativa. 30 menos 20 igual a 2A. 30 menos 20 dá 10, que é igual a 2A. E o 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, A igual a 10 dividido por 2. A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do carro. Observe que a aceleração deu positiva, né? Tinha que dar, porque o carro estava a 20 metros por segundo, daqui a pouco está a 30 metros por segundo, ele está aumentando a velocidade. Ele está aumentando a velocidade em 5 metros por segundo a cada segundo. Então, no primeiro segundo ele estaria a 25 metros por segundo e no segundo segundo ele estaria a 30 metros por segundo. Mas isso é uma questão lógica que não tem necessidade de você estar quebrando a cabeça, né? Só precisa saber aqui que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a A, né? E a B? A B está pedindo a distância percorrida neste intervalo de tempo. Distância percorrida já deu para saber que é ΔS, né? Aí temos que usar a equação de Torricelli, ó. Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, né? Mais 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade final, 30 ao quadrado. Velocidade inicial, 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração que eu achei, é 5, vezes o ΔS que está pedindo, que é a distância percorrida, né? Então, 30 ao quadrado é 900, 20 ao quadrado é 400, 2 vezes 5 é 10, ΔS. Esse aqui está positivo, passa para cá negativo, fica 900 menos 400 é igual a 10 ΔS. 900 menos 400 é 500, é igual a 10 ΔS. 10 está multiplicando, passa dividindo 500, né? Então, ΔS é igual a 500 dividido por 10. ΔS é igual a 500 dividido por 10 vai dar 50 metros. Então, o carro andou 50 metros em 2 segundos, né? Beleza? Essa era a alternativa B da questão 4. Está resolvida essa questão, então vamos para a próxima.
Questão 5. Nossa, que questão grande, ó. Vamos embora. Como eu falei no início, são questões mais elaboradas, né? Vamos lá. Um corpo move-se em movimento retilíneo uniformemente variado. A posição do corpo em função do tempo é dada pela equação horária, né? S igual a 10 mais 5t mais 4t ao quadrado, em que S está em metro e t está em segundos. Determine a posição inicial, a velocidade inicial, a aceleração, a posição no instante 3 segundos e a velocidade no instante 3 segundos. Vamos lá, então. Tem até que suspirar, né? Porque essa aqui é bem comprida. Vamos pegar aqui e vamos transportar essa questão aqui embaixo. Essa equação, aliás. S igual a 10 mais 5 tempo mais 4 tempo ao quadrado. O que eu tenho que fazer aí? Eu vou botar a equação original. S igual a S inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Certo? Agora eu consigo extrair algumas questões aí que estava sendo pedida. O item A. A posição inicial. A posição inicial está aqui, ó. Né? Então, a alternativa A, eu já consigo responder. A posição inicial é 10 metros. Item B, a velocidade inicial. Está aqui, ó. Velocidade inicial, ó. Velocidade inicial do item B. Velocidade inicial é de 5 metros por segundo. Vamos lá. Item C, a aceleração. A aceleração está aqui, ó. É um número que dividido por 2 deu 4. Naturalmente, 8 dividido por 2 deu 4, né? Então, a alternativa C seria a aceleração, que é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. O 8 dividido por 2 deu o 4 que estava lá na equação. Agora vamos para o item D. A posição no instante 3 segundos. A posição no instante 3 segundos, eu tenho que usar a fórmula e substituir. Então, o item D é posição igual a 10 mais 5 vezes tempo mais 4 vezes tempo ao quadrado. Qual é o tempo? Tá aqui, ó, 3 segundos. Então, posição é igual a 10 mais 5 vezes 3 mais 4 vezes 3 ao quadrado. Estou substituindo o tempo por 3. Posição é igual a 10 mais 5 vezes 3. Se quiser fazer já, se quiser esperar para depois, 5 vezes 3 mais 4 vezes 3 ao quadrado, 9. Esperar para depois, que eu digo, é esperar fazer a operação primeira, né? Que é a potenciação. Agora vamos lá. S igual a 10 mais 5 vezes 3, 15, mais 4 vezes 9, 36, não é isso? Então, 36. O deslocamento do carro, então, 10 mais 15 mais 36 vai dar 61 metros. Essa é a alternativa D. E a alternativa E, vamos ver. A alternativa E está pedindo a velocidade no instante t igual a 3 segundos. A velocidade, a única fórmula que eu tenho que usar a velocidade está essa daqui, né? Velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Velocidade está pedindo essa velocidade final, né? Velocidade inicial a gente tinha, que era de 5. A gente tirou daqui, né? É 5. Mais a aceleração que a gente tirou daqui, que é 8, vezes o tempo que eu dei aqui, ó, 3 segundos também. Então, velocidade é igual a 5 mais 3 vezes 8, 24. Velocidade igual a 5 mais 24, 29 metros por segundo. Então tem que tomar cuidado que não posso usar o 4 aqui, né? Ah, mas a aceleração não é 4? Aqui não está 4? Não. A aceleração é um número que dividido por 2 deu 4. Então era 8. Por isso que nós já tiramos 8. Então tem que usar a aceleração real.
nessa equação, então é 8. Então a velocidade depois de 3 segundos era 29 metros por segundo. Vamos para a questão 6. Questão 6. Está aqui certinho, vamos lá. Um móvel partindo do repouso acelera com 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a distância percorrida após 1 segundo, é duas contas. 2 segundos é duas contas. 3 segundos é mais duas contas. Por que duas contas que eu estou falando isso? Porque primeiro eu tenho que saber qual é a velocidade final para depois descobrir qual é a aceleração, não é isso? Vamos lá então. Porque para mim achar a distância percorrida, eu sou obrigado a achar a aceleração. Vamos ver aqui, eu já vou mostrar para vocês. Primeiro vamos extrair os dados. Ele parte do repouso, né? Velocidade inicial igual a 0 metro. E a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero a distância percorrida, eu quero ΔS, né? Depois do tempo, 1 segundo. Pelo menos para o item A, né? Então vamos lá. Eu quero a distância percorrida. Mas para achar a distância percorrida, vocês observam aqui, ó. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Como é que eu vou achar a distância percorrida se eu não sei qual é a velocidade final? Né? Eu tenho velocidade inicial, que é 0. Eu tenho a aceleração, que é 10. Eu quero achar a distância percorrida e eu não sei qual é a minha velocidade final. Mas eu vou saber a velocidade final porque eu tenho um tempo aqui. Ó. Então, velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Velocidade final igual a velocidade inicial 0, né? Mais aceleração 10 vezes o tempo 1. Então a velocidade é igual a 0 mais 10 vezes 1, 10 metros por segundo. Essa é a minha velocidade final. Como eu tenho a velocidade final agora eu consigo achar a distância percorrida. Então, ó, 10 ao quadrado igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes o 10, né, vezes o ΔS. 10 ao quadrado, 100, né? 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 10, 20. 20 ΔS. Então, esse 20 ΔS tá multiplicando, passa dividindo 20, né? Então, fica assim, ó, ΔS é igual a 100 dividido por 20. ΔS é igual a 10 dividido por 2, que vai dar 5 metros. No primeiro momento, ele andou 5 metros. Vamos ver a alternativa B. Velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Na alternativa B, o tempo é 2 segundos, né? Ó, B é 2 segundos. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial é 0, mais a aceleração, que é de 10, vezes o tempo, que é de 2. Velocidade final é igual a 10 vezes 2, 20 metros por segundo. Essa é a velocidade final. Então, agora eu consigo achar o deslocamento do carro, né? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade final agora é 20. 20 ao quadrado igual a velocidade inicial é 0 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é 10, né? O A a gente tem lá, é 10, vezes o ΔS que eu estou procurando. 20 ao quadrado é 400, 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes 10 é 20. 20 ΔS. O 20 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, ΔS é igual a 400 dividido por 20. ΔS igual a 40 dividido por 20, aliás, 40 dividido por 2, vai dar 20 metros. Então, depois de 2 segundos, ele andou 20 metros. Vamos ver agora depois de 3 segundos. Alternativa C, né? Depois de 3 segundos, primeiro eu tenho que achar quanto que é a velocidade final dele. Para isso, eu vou estar usando essa fórmula da equação horária, né? Velocidade final é igual a velocidade inicial é 0, mais a aceleração, que é 10, vezes o tempo, que é 3. Agora é o tempo 3 segundos, né?
Isso na alternativa C, ó. Então, velocidade é igual a 10 vezes 3, 30, né? Agora que eu tenho a velocidade final, eu consigo achar, pela equação de Torricelli, meu deslocamento do móvel, né? Vamos lá. Aqui, velocidade final é 30 ao quadrado, igual a velocidade inicial é 0 ao quadrado, mais 2 vezes o A, a aceleração, né? A aceleração é 10 vezes o ΔS. 30 ao quadrado é 900, é igual a 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 10, 20. 20 ΔS. O 20 está multiplicando, passa dividindo em 900, né? Então, ΔS é igual a 900 dividido por 20. ΔS é igual a 45 metros. Essa seria a minha terceira resposta, né, do item C. Depois de 3 segundos, ele anda 45 metros. Beleza? Está resolvida a questão 6. Vamos para a questão 7. Vamos ver a questão 7 aqui. Achei. Um corpo partido de repouso percorre uma distância retilínea igual a 45 metros em 3 segundos. Determine a aceleração do corpo. Primeiro vamos extrair os dados, né? Senão nós não conseguimos resolver. Corpo partindo do repouso. Velocidade inicial igual a 0 metros por segundo. Parte do repouso, né? Partindo do repouso. Percorre uma distância de 45 metros. 45 metros é o que ele percorreu. Isso num tempo de 3 segundos, beleza? Determina a aceleração. Vamos ver se nós conseguimos achar a aceleração aqui, ó. Delta é velocidade final igual ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. O que está faltando aqui? Velocidade final nós não temos. Velocidade inicial nós temos, aceleração nós não temos e deslocamento nós temos. E sobrou o tempo. Então não consigo achar o deslocamento ainda porque eu preciso de uma velocidade final. Tá bom? Então a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Vamos ver então. Vamos ver se nós conseguimos achar aqui. Velocidade final, a velocidade inicial eu tenho, a aceleração nós não temos e o tempo nós temos. Também não conseguimos achar. Velocidade final nós não temos, né? E nós não temos a aceleração. Não dá para achar a aceleração aqui porque nós não temos a velocidade final. E não dá para achar a aceleração aqui porque também nós não temos a velocidade final. Então, a gente vai tentar descobrir por outra fórmula, que é essa daqui. Quer ver? A da posição. Posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Tenho velocidade inicial, né? Tem a posição inicial, que é 0, tem a posição final, que é 45, tenho o tempo, que é 3, e vou conseguir achar a aceleração. Então, eu sou obrigado a usar essa fórmula primeiro, para depois achar o deslocamento do carro, né? Então, vamos lá. Posição final. Como é que eu sei que é 45? Bom, eu não sei que a posição específica dele final é 45, mas se ele partir do repouso, ele estava em algum ponto, e ele andou 45, então eu vou considerar que ele saiu da posição 0 e chegou até a posição 45. É uma dedução que eu posso fazer. Qualquer outra dedução também estaria certa. Por exemplo, eu posso dizer que ele sai da posição 5 e chega na posição 50. Entenderam? Quer dizer, a diferença foi 45. Ou eu posso dizer que ele saiu da posição 45 e chegou na posição 90, que a diferença também é 45. Mas para facilitar a vida, o que a gente faz? Usa a posição inicial 0 e a posição final 45. É bem mais prático, né? Então a posição final é 45, igual a posição inicial é 0, velocidade inicial é 0, né? A gente tem ali, vezes o tempo, que é 3, mais a aceleração,
que eu estou procurando, vezes o tempo, que é 3 ao quadrado, isso tudo aqui dividido por 2. Vamos lá? 45 é igual 0 mais 0, 0, aliás, né? 0 mais 0 vezes 3 dá 0, mais A vezes 3 ao quadrado dá 9, dividido por 2. Eu não posso estar dividindo esse 9 por 2, porque o A também está aqui. Então, eu tenho que passar esse 2 que está dividido multiplicando para o outro lado. Fica 45 vezes 2 é igual a, aqui tem 0, a 9A. Né? 45 vezes 2 vai dar 90. É igual a 9A. O 9 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, A é igual a 90 dividido por 9. A igual a 90 dividido por 9 vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do corpo. Já conseguimos achar por essa equação da posição, né? Agora, como eu quero saber a aceleração, na verdade eu já achei a aceleração. Era isso só que eu queria, né? Então isso aqui não serve, isso aqui não serve. Quase que eu me perdi nessa questão, tá vendo? Era só usar essa formulazinha aqui então, ó. Esquece aquelas outras duas lá, né? Essa aqui eu acho a aceleração direto, sem mais conta nenhuma, né? Só essa daqui já resolve, tá bom? Vamos para a questão 8 então. Questão 8 aqui é complicada porque estou vendo aqui que eu tenho velocidades em km por hora, né? Eu sou obrigado a transformar isso aí em metro por segundo. Mas vamos ler, ó. Em um teste de retomada, um veículo que está com 60 km por hora necessita percorrer uma distância igual a 150 metros para atingir 100 km por hora. Considerando que o veículo move-se em movimento retilíneo uniforme variado, determina o módulo da aceleração do veículo. Então, primeira coisa, velocidade inicial. Velocidade inicial é 60 km por hora. Velocidade final é 100 km por hora. E eu tenho uma distância percorrida aqui de 150 metros. Então, como eu falei, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque aqui eu tenho em quilômetro por hora. Aqui eu tenho em quilômetro por hora, aqui eu tenho em metro, e eu quero a aceleração que é em metro por segundo ao quadrado. Sou obrigado a transformar isso aqui em metro por segundo, essa velocidade aqui. Ó. Então é só dividir por 3,6, né? Que aí eu tenho 60 dividido por 3,6. Deixa eu ver onde é que eu posso descobrir isso aí. Vai dar 60 dividido por 3,6 vai dar 16,66 metros por segundo. E 100 dividido por 3,6, que vai me dar 27,77 metros por segundo. Agora tudo certo. Metro por segundo, metro por segundo, metro. A aceleração que eu vou achar é metro por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos continuando então. A fórmula é de Torricelli, né? Porque eu tenho ΔS. Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Eu quero A, né? Velocidade final, 27,77 ao quadrado igual a velocidade inicial, 16,66 ao quadrado mais 2 vezes A vezes 150. Continuando, 27,77 ao quadrado dá 771,6, que é igual a 16,66 ao quadrado é 277,77, mais 2 vezes 150, 300A. Esse aqui está positivo, passa para cá negativo, né? Fica 771,6 menos 277,77 igual a 300A. 771,6 menos 277,7 vai dar, deixa eu ver onde aqui, vou fazer as contas, 493,82.
493,82, que é igual a 300A. 300 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, A é igual a 493,82 dividido por 300, né? Então, 493,82 dividido por 300 vai dar 1,64 metros por segundo ao quadrado. Está pedindo a aceleração, né? Está pedindo a aceleração, então essa é a resposta. Agora, se vocês fizerem isso aí e porventura aqui der um valor um pouquinho diferente, 65, 63, 59 que seja, ou 1,7, não tem problema, é por questão de arredondamento mesmo, tá? Às vezes não arredonda, ou só bota 7, ou só bota 8 aqui no final, né? Deveria botar 8 aqui, botar 8 aqui. Então, por questões de arredondamento aí, dependendo do que vocês arredondar ou não, vai dar um valor um pouquinho diferente aqui, mas não tem problema nenhum. É 1,64, ou 1,6, ou 1,7, é mais ou menos nesse aproximado aí, tá bom? Mas de qualquer jeito vai estar certo também. Vamos para a questão 9. Questão 9 vai fazer o seguinte aqui, ó. Um carro move-se ao longo de uma rua retilínea com velocidade igual a 72 km por hora quando o motorista aciona os freios. O carro percorre 20 metros até parar. Determine a aceleração. Novamente eu quero a aceleração. Então, se eu quero a aceleração, eu vou ter que tirar os dados primeiro, porque tem muito velocidade inicial aqui. Tem muitos dados aqui para ser retirado primeiro, né? Para descobrir qual é a fórmula que eu vou usar. Então, a velocidade inicial aqui, ó, velocidade inicial é 72 km por hora. Motorista aciona os freios e o carro percorre 20 metros. ΔS 20 metros. E ele para, ele vai parar. Então, a velocidade final é 0, porque ele vai parar, né? Aqui eu botei em metro, aqui está em metro. Porque 0, qualquer unidade que eu botar é 0, não tem problema. Mas aqui tem km por hora, eu sou obrigado a dividir por 3,6, né? Que vai dar 20 metros por segundo. Essa é a minha velocidade inicial, tá? Eu quero a aceleração. Então, tenho ΔS, velocidade final, velocidade inicial e preciso da aceleração. Vai cair na equação de Torricelli novamente, né? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade final, ele parou, é 0. Velocidade inicial é 20. Mais 2 vezes a aceleração, eu estou procurando. E ele percorreu 20 metros. Está ali, né? Então, 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400, 2 vezes 20 é 40. Então, passa esse 40A para cá negativo, fica menos 40A é igual a 400. 40 está multiplicando, passa dividindo, né? A igual a 400 dividido por menos 40, né? Porque está negativo. A aceleração é igual a 40 dividido por 4 vai dar menos 10 metros por segundo ao quadrado. Deu para ver que ele tinha que dar negativo, né? Porque é uma freada. Por quê? Porque o carro parou, ele anda 20 metros até parar. Então tinha que dar negativo essa freada aqui, ó. Né? Essa aceleração tinha que dar negativa. Era uma freada, né? Então fechou essa questão 9 aí, vamos para a questão 10. Questão 10 diz o seguinte. Em um teste para uma revista especializada, um automóvel acelera de 0 a 90 km por hora em 10 segundos. Nestes 10 segundos, o automóvel percorre. Então, vamos ver o que, eu quero aqui. Ó. Velocidade inicial, vamos tirar os dados, né? Para depois descobrir o que eu quero. Para depois saber qual é a fórmula que eu vou usar, na verdade. Velocidade inicial é 0. Vou botar metro por segundo, não. É 0. Velocidade final é 90 km por hora. Isso no intervalo de tempo de 10 segundos. Né? Tem 10 segundos. Quanto que ele percorre? Ou seja, qual é o ΔS que move e percorre nesses 10 segundos? Dá para ver que está faltando alguma coisa aqui, né? Primeira coisa,
isso aqui está em quilômetro por hora, aqui está em segundo, aqui está em metro por segundo. Então, tem que transformar isso aqui em metro por segundo. Dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. Agora eu tenho a velocidade final em metro por segundo. Eu preciso da aceleração, né? Por quê? Sabe por quê? Porque eu preciso achar o ΔS, né? Eu vou botar a fórmula aqui para vocês, ó. Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Eu preciso achar o ΔS, né? Mas eu não tenho aceleração, ó. Não tenho esse, não tenho esse. Então primeiro eu tenho que achar a aceleração. Velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Aí eu uso essa equaçãozinha da função horária, né? Que tem o tempo, tem a velocidade final, tem a velocidade inicial e quer a aceleração. Velocidade final é 25, velocidade inicial é 0. A aceleração eu estou procurando, né? O tempo eu tenho que é 10. Então, 25 é igual a 10A. O 10 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, A é igual a 10 dividido... Perdão. A aceleração é igual a 25 dividido por 10. A aceleração é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tinha que dar positivo, né? Ele saiu de 0 a 25 metros por segundo, então ele tinha que dar positivo essa aceleração. Como eu tenho aceleração agora, eu consigo achar quanto que ele percorreu. A velocidade final é 25. 25 ao quadrado igual a velocidade inicial 0 ao quadrado, mais 2 vezes 2,5 vezes o que eu estou procurando, né? Então, 25 ao quadrado é 625, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 25, 2 vezes 2,5 vai dar 5, né? 5 ΔS. Então, esse ΔS, esse 5 está multiplicando, passa a dividir. Então, ΔS igual a 625 dividido por 5. ΔS vai ser igual a 625 dividido por 5 vai dar 125 metros. Isso foi o que o carro percorreu durante 10 segundos, né? De 0 a 25 metros por segundo. Ele percorreu 125 metros. Fechou então, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido e gostado, principalmente, e depois aprendido, para poder estar resolvendo o trabalho e o teste online que está disponível lá no Moodle, né? No Classroom. Tá bom? Tchau.